Graça e paz, meus amados. Que bom que nós estamos aqui. Mais um culto que o Senhor concede a nós, para que nós possamos ouvi-lo. É tão importante isso. Então vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar agora reunidos para ouvir a tua palavra, que é a verdade. Ilumina-nos por misericórdia, para que ela faça o efeito que o Senhor tem para nós nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje eu estava meditando sobre esse texto que o apóstolo Pedro foi usado pelo Senhor. Está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Ele começa falando sobre a ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa que eu acho, coisa minha, improvável que exista um ser humano que não tenha algum nível de ansiedade. Ele pode ter um nível muito tranquilo, muito razoável, mas acredito que todo ser humano, em algum momento, em algum aspecto, ele tem alguma ansiedade, mesmo porque nós temos a clareza de saber que nós, como filhos de Deus, devemos ansiar pela volta do nosso Senhor. Então, essa ansiedade, ela faz parte daqueles que estão em Cristo. Mas vamos lá. Essa ansiedade que está aqui, como está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu estou entendendo que essa ansiedade aqui é uma ansiedade que, em algum momento, em algum estágio da nossa caminhada ou do nosso dia a dia, ela passa a ser, trazendo algo que não é bom. É uma ansiedade que não tem nenhum benefício para nós. E aí nós devemos fazer com que essa ansiedade excessiva, ou essa ansiedade que está causando mal a nós devemos lançar sobre o Senhor. E aí, lançar como? Aquilo que, pelo menos eu entendo, é que ele está dizendo, lembra, Jesus pediu para que a gente leve a cada dia, dia a dia, todo dia, a sua cruz para segui-lo. Então, quando eu leio isso, eu estou entendendo, lança sobre ele. Ou seja, Jesus levou sobre si toda a minha ansiedade. Então eu vou lançar sobre ele para que qualquer ansiedade que está fora de qualquer padrão dentro de mim, que ela seja então lançada para que eu lembre. Já está expulso, foi crucificado com Cristo em nome de Jesus. E aí nós temos então esse recurso tremendo. Então eu acredito que eu sofri muito, com muita ansiedade ao longo da minha vida. E hoje eu digo a vocês que ela tem me feito pouquíssimo mal. Eu procuro hoje lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade sobre aquilo que acontece na minha vida ou que vai acontecer, né? Às vezes ficamos muito ansiosos quando estamos diante de situações, né, que precisam ser resolvidas. E essa ansiedade ela vai às vezes minando o nosso dia a dia. Então, para todos aqueles que foram gerados de novo em Cristo Jesus, todos aqueles que foram atraídos por Jesus, que creram que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, que agora estão salvos debaixo da graça, o Senhor dá um remédio tremendo. Não está dizendo a nós que nós não vamos passar por ansiedades. Não, ele está dizendo que se você tem ansiedade, que você lance sobre ele. Lembra, toda ansiedade está expulsa de mim em nome de Jesus. Quando ela chegar de uma maneira que está fazendo mal, e nós sabemos hoje que a ansiedade ela é uma porta, às vezes, de entrada para um mal maior. Seja para uma síndrome do pânico, até para uma depressão, ela pode caminhar para isso, tá? Mas vamos lembrar que nós temos remédio. E aqui, a continuidade, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vamos lá, esse texto, para mim, ele fica muito claro no seguinte sentido. A outra versão, só para vocês verem como é que fala o tragar, aqui, por exemplo, vai falar que ele está procurando a quem devorar. Bom, eu entendo então que devorar é você acabar com a vida daquela pessoa. Você devorou ela, acabou, não tem mais. Tragou, né? Acabou. O diabo não tem poder para fazer isso na tua vida, meu irmão em Cristo, nem na tua, minha irmã em Cristo. O diabo não toca, o maligno não toca naquele que é propriedade exclusiva de Deus. Vamos fundamentar isso? 1 João, capítulo 5, no versículo 19. Ah, não, é o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Louvado seja Deus por isso. Né? Essa coisa já acabou. Quando morremos com Cristo, fomos justificados do pecado de uma vez por todas. Então acabou. Mas o que de Deus é gerado, ou que seja, o que nasceu de novo, conserva-se a si mesmo
o maligno não toca. Vamos lembrar, nós somos selados com o Espírito Santo. Precisamos colocar aqui para deixar bem claro isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Aí, esta aqui não está trazendo, mas eu vou mudar aqui a versão para a revista e corrigida. Olha só como é que ela está. Não, revista atualizada, perdão. Tá aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, é uma propriedade exclusiva dele, comprado com o sangue dele. O maligno não toca. Então, se ele não toca, princípios que nós estamos vendo, então o maligno não pode devorar, não pode tragar, tá? Mas então quem que ele está procurando? Eu entendo que a gente deve estar sóbrio e vigilante. Por quê? Porque ele vai causar todo o mal necessário e possível dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, lançando dardos inflamados sobre todos os membros do corpo de Cristo para nos causar mal, para que aqueles que estão entre nós, que ainda não são nascidos de novo, mas estão entre nós, que estão buscando ainda, que ainda não foram alcançados pela graça, mas estão ali, ele vai ir pegando aqueles para que estes não alcancem a graça que está em Cristo Jesus. É assim que eu entendo. Então nós devemos estar sóbrios e vigilantes, sabendo que o diabo, ele trabalha, nós não devemos ignorar os seus ardis, tá? Os dardos inflamados do inimigo estão sendo jogados sobre nós a todo instante, inclusive para provocar o aumento da nossa ansiedade, para provocar todo tipo de desequilíbrio da nossa vida. Então, nós devemos estar sóbrios e vigilantes. Vamos, vamos ver comigo isso. O que é estar sóbrio? Sóbrio significa eu estou bem atento, eu estou realmente atento, eu estou bem acordado. Eu sei bem quem eu sou, aonde eu estou, o que está acontecendo. Eu sei bem quem é o meu Deus, a grandeza do meu Senhor. Eu sei quem é o diabo. E eu sei que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é por mim e por você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nós descansamos nisso, com sobriedade e vigilante. Vamos vigiar. Temos que estar atentos. Presta atenção que os dados inflamados são jogados. Mas como é que eu apago os dados inflamados? Vamos lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Perdão. Nós temos aqui como que nós podemos ter sempre os dados inflamados do inimigo apagados. Tá aí, ó. Efésios capítulo 6, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, ou aqui na Corrigida Fiel, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Aí entra uma questão que nós podemos meditar de uma forma muito bacana. Olha só. Nós estamos falando de escudo da fé em quê? É fé em Deus, no poder dele. É fé na palavra dele, porque nós conhecemos a Deus pela palavra. Então, veja como é que é importante crescer na graça e do conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu tenho fé naquilo que está escrito, quando eu tenho clareza sobre aquilo que está escrito, por exemplo, eu sei que o maligno não pode tocar em mim, então está expulso tudo isso da minha vida em nome de Jesus. Vocês lembram qual foi a luta de Jesus com o diabo? Lembram lá no deserto? Logo que Jesus sai das águas, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quem chega é o tentador. E qual foi a luta travada? A luta travada foi na palavra. Foi na palavra. Lembra? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois o diabo também fala: mas também está escrito que você dará ordem aos seus anjos. E a coisa continua. Então nós devemos ter lembranças de que nós precisamos ter cada vez mais o conhecimento da palavra para que nós apaguemos todos os dados inflamados do inimigo com o escudo da fé. Fé naquilo que vem diante de nós. Quando alguma coisa acontece no meu casamento, eu vou lembrar daquilo que está escrito, daquilo que fala sobre como que o homem está, como que a mulher está, nossos filhos, nosso trabalho. Né? Ontem citamos novamente sobre a orientação da palavra de Deus que diz: não fale mal do seu patrão. Não fale mal. Não fale mal da onde você trabalha, né? E isto é aonde nós devemos estar firmes para quando nós estamos
sendo atacados pelos dardos inflamados. Imagina o seu trabalho que você está sendo atacado, ó, o seu patrão ou alguém está todo mundo falando mal e de repente a tendência é que você entre nisso, tá? Então eu devo estar sóbrio. Opa, 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 vou apagar esses dardos inflamados aí em mim com a fé. É para eu não falar mal, eu vou ficar quieto. Eu vou cair fora daqui. Abstende, foge da aparência do mal. Aliás, vimos isso também ontem, né? Você quer ter uma vida de prazer e felicidade aqui? Então, a primeira coisa, para de falar mal, não fala mal, né? Fale aquilo que é bom e aparta-te do mal, faz o bem. Aparta-te do mal e faz o bem. Então, sai da aparência do mal. Veja como é que é gostoso a gente refletir assim. E aí, voltando ao texto, que nós estamos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, agora, olha só o que fala. Também vai falar sobre resistir firme, ao qual resistes firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, meu amado, bem-vindo ao jogo. Aquilo que eu tenho sofrido, em algum nível, você também tem sofrido. Os irmãos que estão ao nosso redor aqui estão sofrendo, aqui na nossa região, aqui no nosso país e no mundo inteiro, as aflições elas estão se cumprindo entre todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu quero lembrar aos amados daquilo que o próprio Senhor Jesus declarou, e vocês conhecem o texto de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Hoje é dia de nos animarmos aí. Tem de bom ânimo, porque ele venceu. Ele venceu. Venceu o mundo e vencerá tudo, sempre. Ele é o vitorioso. Então, olha que bonito a gente ter essa fé. Eu creio no meu Deus e no meu Senhor, que é vitorioso em todas as coisas, porque ele já venceu. Então, tudo já está vencido por ele, em nome de Jesus. E aí, para a gente voltar ao texto, para dar a sequência naquilo que estamos vendo aqui, olha que bonito. Agora eu só vou mostrar para os amados versículo 10. Como Deus ele está operando na tua vida e na minha. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deixa eu lembrar os amados do texto aqui, ó. Ele mesmo o fará isso. O Deus de toda graça. Ele está fazendo isso na nossa vida. Isso tem todo sentido, porque ele nos comprou com o sangue de Jesus. Ele agora colocou em nós o Espírito dele, ele mesmo está em nós. E segundo o texto que é importante que a gente lembre também, na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 13, é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E quero aqui aproveitar as outras para a gente ver, ó. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós temos a King James que vai falar: Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. E quero acrescentar mais aqui a nova Bíblia Viva para ver como é que eu não conheço ainda. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que ele quer. Olha, 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 olha que bonito isso. Eu acho que todas elas estão trazendo a mesma questão para nós e abrindo o nosso entendimento. Pelo menos eu vejo isso claramente. Deus está agindo na nossa vida. Deus está no comando, ele está operando nas nossas vidas. Porém, contudo, meu irmão, nós não podemos negar isso e nós vivemos isso, e isso também é real, é verdade, que nós também temos a cooperação com isso. Então, nós vamos realmente, muitas vezes, perceber que erramos, estamos passando por situações por causa dos nossos próprios erros, para que o resultado disso seja o aperfeiçoamento, o fortalecimento de cada um de nós. Então, como é que a gente encaixa isso? Olha como é que Deus está operando na nossa vida, mesmo quando está permitindo que nós estejamos errando, tá? E sofrendo por coisas nossas. Eu acredito que nós temos sofrido muito pelas nossas próprias falhas e erros do que pelo próprio Evangelho, tá? Mas é claro que nós estamos sofrendo pelos nossos erros porque temos o inimigo que sabe das nossas fraquezas e sabe como fazer com que esses erros, eles às vezes se repitam. E a gente fica, às vezes, com dificuldade de encontrar a luz para que esse erro seja sanado. Então vamos lembrar.
O Senhor está operando, mas Ele também está aguardando que nós respondemos positivamente à operação do poder dele para que nós cheguemos aonde eu entendo que o Senhor tem nos levado, ao processo de santificação. Que a gente vá deixando as coisas e as práticas antigas, né, as coisas que nós carregamos ainda, que ainda não foram alinhadas com o projeto maior da palavra de Deus na nossa vida plenamente. E é claro que isso não posso dizer que vai acontecer lá na glória, porque entendo que existe uma caminhada maior, além do grande dia, mas ela vai se estender durante toda a eternidade. Eu vejo que nós vamos sendo santificados durante toda a eternidade. Eu não acredito que nós vamos, quando chegarmos na glória, vamos saber tudo, ou tudo será escancarado para nós. Eu acho que nós vamos ver realmente grandes coisas, vamos tomar conhecimento de grandes coisas, mas Deus, qual é o tamanho dele? Então nós vamos caminhar durante toda a eternidade em louvor e adoração, em um estágio que é difícil expressar, né? É difícil a gente expressar o que é a glória, né? A glória é algo tremendo, meu Deus. Uau, é algo tremendo. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos aqui. E estamos aqui para viver a realidade que estamos vivendo com a fé. Vamos nos fortalecer na fé, meus amados. A fé na palavra de Deus. Vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E que bom que você está aqui hoje, porque é mais um pouquinho que a gente pode ouvir. Esse texto me salta agora ao coração para lembrar os amados do poder da palavra de Deus. Isaías 55, nos versículos 10 e 11. Olha que tremendo. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos. Olha que tremendo, ó. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Olha que linda essa versão da Bíblia Viva. Realmente me toca isso. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Tremendo, tremendo. Quando nós estamos ali para ouvir a palavra com essa visão e com esta clareza, eu tenho certeza que o Senhor agora mostra para mim o quanto é precioso os cultos e o momento em que nós abrimos as Escrituras para ouvir a palavra de Deus, porque é luz, é vida, é viva. E ela é aquela que vai nos conduzindo no projeto maior do Senhor. Nós devemos sempre desejar a palavra de Deus, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecidos por Ele mesmo. Por Ele mesmo, porque quero voltar aqui, vamos ver aqui como é que está na 1 Pedro capítulo 5, nesta versão agora. Olha que tremendo, verso 10. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Eu vejo esse virar pessoalmente, é que é tremendo isso, né? É tremendo quando eu percebo que ele em mim, é que ele lá dentro de mim é que ele vai fazer isso. Me colocar numa posição firme diante das situações. Vai me fazer mais forte diante delas, mais do que nunca. Olha, é tremendo isso. Então, a mensagem hoje é essa, que nós devemos lembrar do Deus de toda paz. Lembrar daquele que fez e faz tudo por nós. Lembrar que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Que tenhamos uma semana com menos ansiedade. Se tem ansiedade entre nós aqui agora, declaro, em nome de Jesus, e creio nisto, que ela está expulsa agora, e que o Senhor está acalmando o nosso coração, para que a gente possa lembrar do seu filho, quando declarou em Mateus, no capítulo 6, oh, tão bonito isso, né? Tão bonito isso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a graça, a carga de cada dia, ou basta a cada dia o seu mal, que é a versão mais comum. Então, não se inquietar ou não se preocupar, eu acredito que dá para que a gente coloque aí a palavra ansiedade, ela está muito intimamente ligada a isso, né? Se preocupar ou se quietar, está falando sobre uma ansiedade que está acontecendo aí. Então, vamos lembrar disso. Vamos lembrar, para encerrar, de um versículo antes. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
as demais ou todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade, nós podemos crer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te dê uma semana muito abençoada, com menos ansiedade, ela está expulsa em nome de Jesus, com a certeza de que Deus está operando na tua vida e na minha. Ele sabe o que nós estamos precisando, ele sabe às vezes o que nós temos que passar, às vezes tem que passar coisa profunda para que o projeto dele cresça em nós. Então, bora lá, que nós temos um Deus tremendo nas nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Um beijo do coração, Deus abençoe, graça e paz.